Graça e paz, ovelhas de nosso Senhor Jesus. É um prazer poder gravar este vídeo e compartilhar esta palavra ao qual o Senhor, o Espírito Santo, colocou no meu coração. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia, se possível, no Evangelho de João, segundo o Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos ler aqui alguns versículos, tá? Nós vamos ler com muita atenção aqui alguns versículos e o Espírito Santo nos dará a compreensão dessa palavra. Debaixo do subtítulo Jesus, o Pão da Vida, Evangelho de 2 João, a partir do versículo 22. Então, João capítulo 6, a partir do versículo 22. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Diz a santa palavra de Deus. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguiria nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas, como já vos disse, vós me tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Por quê? Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E os judeus começaram a criticá-lo, pois dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo, desci do céu? Jesus lhes respondeu: não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Vossos pais comeram maná
no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão, viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura. Quem pode suportar? Mas sabendo Jesus, no íntimo, que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes: isso vos escandaliza? Como seria então se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida. A carne? A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis ir? Vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhes respondeu: por acaso não escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, haveria de traí-lo. Louvado seja Deus por esta maravilhosa palavra. Quantos de nós não ficamos, às vezes, escandalizados por algumas palavras? Hoje se tornou muito comum apenas palavras de prosperidade, palavras de mudança, de cativeiro, né? Palavras sobre a porta que Deus abre e ninguém fecha, né? Ou a porta que Deus fecha e ninguém abre. Hoje é muito comum essas palavras. Irmão Wilker, é errado essas palavras? Não. Desde que seja guiada pelo Espírito Santo. Deus quer que você tenha uma vida em abundância. Deus quer que você tenha prosperidade. Eu vim para que tenhais vida em abundância e não em miséria. Mas, nos dias de hoje, eu acredito que nós precisamos de disciplina. E a palavra diz que Deus, ele repreende ou ele disciplina a quem ele ama. Olha que, mesmo essas pessoas que estavam andando junto com Jesus Cristo, a palavra diz que muitos de seus discípulos pararam de andar com ele, voltaram atrás. Por quê? Porque não entenderam plenamente o que o mestre estava ensinando. E por que não entenderam? Porque não haviam sido atraídos pelo Pai. O Pai é quem atrai as ovelhas até Jesus. É o Pai que abre o entendimento para que nós venhamos a entender de fato a sua palavra
e harmonizar a nossa vida com a vida de Jesus Cristo. Mesmo aqueles que estavam andando ali, junto com Jesus, que viram os milagres em primeira mão, voltaram, retrocederam, por não entenderem a palavra. Dirá nos dias de hoje. Dirá nos dias de hoje. Quantas pessoas não entendem a palavra e voltam atrás? Não dão continuidade. Não seguem a Jesus porque estão seguindo a homens. Estes que voltaram atrás seguiam Moisés. Tinham a visão sobre a lei de Moisés e voltaram atrás. Se você estiver seguindo a Jesus Cristo, não importa o que aconteça na sua vida, você nunca vai retroceder. Nunca. Jesus aqui ele diz de modo simples, tá? Eu não vou me estender muito nessa palavra. A própria Bíblia, ela se interpreta. A própria palavra de Deus, ela se interpreta. Então Jesus fala que quem não comer da sua carne e quem não beber o seu sangue não tem vida eterna. Talvez você pense que aqui Jesus está se referindo à ceia. Wilker, por que você não diz Santa Ceia? Porque na palavra de Deus não diz Santa Ceia, é a ceia de Cristo. Tá? Então, aqui nada tem a ver com a ceia, com aquilo que as pessoas praticam anualmente, semanalmente, mensalmente. Futuramente ainda vou gravar um vídeo falando sobre o que significa de fato a ceia. O que era a ceia. Mas preste atenção, fique aqui comigo, não disperse o seu pensamento. Então Jesus fala que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue não tem parte alguma com ele. Não tem vida eterna. Isso significa, de modo simples, crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Wilker, o que significa, Wilker, crer em Jesus? É abandonar o seu velho comportamento e abrir o seu coração para o Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo limpe, purifique você e coloque você no prumo. É se arrepender dos seus pecados e passar a viver a sua vida assim como Jesus Cristo viveu. Crer em Jesus Cristo não é crer nos homens, não é crer em certas placas de igreja, é crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo é comer a sua carne, é beber o seu sangue. Toma nota que a carne e o sangue representam o seu corpo dilacerado na cruz. A carne e o sangue de Jesus Cristo simboliza ou significa o seu corpo dilacerado, destruído, rasgado na cruz do Calvário. Comer a sua carne e beber o seu sangue significa crer no Salvador. O nosso Salvador é Jesus Cristo. É a forma como podemos participar da natureza de Cristo e receber os seus benefícios, não através das nossas obras, mas através da fé. E a fé não é um dom nosso. A fé é um dom concebido pelo Espírito Santo. Isso é muito interessante. Cristo nos traz paz na consciência e promove o quê? A verdadeira santidade. Por que muitas pessoas às vezes acabam cometendo suicídio? Porque não tem paz de espírito, não tem paz na sua consciência. Mesmo pessoas que são bilionárias, milionárias. Quantas pessoas milionárias, até neste mundo de Hollywood, você conhece, que tirou a própria vida? Porque não tinha paz. A verdadeira paz não é deste mundo. A verdadeira paz vem de Jesus Cristo. A verdadeira paz vem de Jesus Cristo. Entenda isso. E não importa como esteja a sua vida, você vai estar em paz, porque você tem Jesus. Você tem o Espírito Santo. Meditar sobre a cruz de Cristo nos conduz ao arrependimento. Ah, se você entender isso. Ah, se essas pessoas entendessem isso. Meditar na cruz
no que Jesus passou por mim e por você. Meditar no sacrifício do Mestre vai nos levar ao verdadeiro arrependimento e o amor e a gratidão por tal sacrifício. Comer a carne, beber o sangue, significa crermos, entregar a nossa vida a Jesus Cristo. É seguir os passos de Jesus. É ter a mesma visão que Pedro disse, quando foi dado a ele também a oportunidade de retroceder. Pai, para onde nós iremos? Tu tens declarações de vida eterna. Para onde nós iremos? Jesus, ele tem declarações. Ele é a vida eterna. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Amém? Que Deus continue a fortalecer você, a restaurar a sua fé, a erguer a sua cabeça, não importa o tamanho dos ventos que estejam soprando. Que o Espírito Santo continue a te dar força, a te capacitar para dar cada vez mais um passo, rumo à nova Jerusalém celestial. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor aumente a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis. Deus abençoe a sua vida.